A gente segue falando do judiciário, só que agora na esfera eleitoral. O TRE Paraná decide hoje se acata ou não o recurso do prefeito de Agudos do Sul, que teve o mandato cassado por suspeita de compra de votos. A continuidade do julgamento no caso na Corte Eleitoral está marcado então para começar às 14h. A defesa de Gessé da Rocha Zuelner, do Progressistas, tenta evitar a confirmação dessa cassação do mandato dele por compra de votos nas eleições suplementares em 2022. Ele e o vice, o Antônio Gonçalves da Luz, do PSD, tiveram mandatos cassados em fevereiro deste ano pelo juízo da Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, que é a comarca responsável por Agudos do Sul. De acordo com o entendimento do juiz de primeiro grau, há provas suficientes para assegurar que o prefeito teria comprado votos de eleitores por pagamentos via Pix. A quebra de sigilo bancário comprovou que o prefeito fez pagamentos da própria conta bancária para enviar valores para eleitores que, inclusive, receberam comprovantes do valor acordado. Por conta da decisão, a defesa de Gessé entrou com um recurso no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 6 desembargadores já se posicionaram e resta ainda a manifestação do presidente da corte. 3 votaram por considerar que a compra de um único voto já é crime eleitoral e confirmaram a cassação do prefeito. Vamos acompanhar um trecho do voto preferido pelo desembargador Fernando Bodziak na sessão realizada no final de agosto. No caso concreto, os elementos probatórios, em especial os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, os extratos de movimentação financeira do candidato Gessé Zuelner, que demonstram as 28 transferências bancárias realizadas no período de 26 de março de 2022 a 4 de abril de 2022 a eleitores do município de Agudos do Sul, das quais 14 foram realizadas na véspera, dia e dia seguinte à eleição municipal suplementar, conduzem à conclusão indene de dúvidas, com o devido respeito à interpretação diversa, de que há provas suficientes da prática de captação ilícita de sufrágio por parte dos recorrentes. Outros 3 julgadores votaram para que outras testemunhas sejam ouvidas na ação, ou seja, para que esse caso retorne para o primeiro grau. Agora falta o voto então do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Ele será o responsável por decidir se o prefeito perde efetivamente o mandato ou se continua, por enquanto, à frente da Prefeitura de Agudos do Sul. Zuelner venceu a eleição complementar que aconteceu no município em abril de 2022, depois que Luciane Maria Teixeira, do MDB, que havia sido eleita prefeita em 2022, teve o registro negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, considerando que ela estava inelegível. O candidato derrotado, Diego Luiz Teixeira, do MDB, e do mesmo partido da prefeita destituída, foi quem protocolou a denúncia de irregularidades no Ministério Público. O advogado de acusação do julgamento, que será finalizado hoje, Luiz Gustavo de Andrade, ressalta que há provas robustas da irregularidade cometida. Vamos ouvir. Para nós, da acusação, nós entendemos que está suficiente as provas que foram produzidas. Não seria necessário ouvir mais testemunhas, A jurisprudência do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, diz que basta que um voto seja comprado. Então, se você comprovar por meio de uma testemunha disser, não só ela exclusivamente prova testemunhal, mas se uma testemunha confirmar que teve voto comprado, se confirmar que teve uma compra de votos, isso já é suficiente. Os outros 3 estão indo numa linha diferente do que entende o TSE e determinando que se baixe para se confirmar com mais testemunhas, além daquelas que já foram ouvidas. Foi feito quebra de sigilo bancário e o prefeito fez mais de 40 Pix da conta pessoal dele para a conta de eleitores de Agudos do Sul no sábado, véspera da eleição, e no domingo, dia da eleição. E ele não explicou por que ele estava mandando dinheiro para os eleitores. Caso o recurso seja rejeitado, o prefeito pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, porém terá que deixar o cargo. Nesta situação, o presidente da Câmara de Vereadores, Ney Rocha, do MDB, deve assumir interinamente o mandato até que a nova eleição suplementar possa ser realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois da decisão em primeiro grau, a defesa do prefeito se manifestou, destacando que o processo se tratava de uma tentativa de opositores de atrapalhar o trabalho dele. Além disso, destacou que não havia nos autos qualquer prova séria quanto à intenção de compra de votos. Não foi só um voto. Segundo o processo, pelo menos, foram várias transferências feitas na véspera, no dia depois da eleição. Então foram várias transferências, pelo menos 14 comprovadas. É importante deixar isso claro. E você lendo o processo, você vê ali que um dos depoimentos chama muito a atenção.
A testemunha conta que soube por colegas de trabalho que o então candidato estava distribuindo dinheiro por Pix para quem mandasse uma mensagem para ele, de texto, por telefone. E ele fez lá, então, a tal mensagem e recebeu um Pix. É o que está dizendo o processo. Nós precisamos entender como a nossa Corte Eleitoral vai se posicionar diante desse fato. Porque, veja, se o TRE não punir, né, o Pix comprovado, né, vai dizer que vale fazer Pix na véspera da eleição e a Justiça Eleitoral vai ficar desmoralizada. Então é importante que esse caso seja acompanhado com atenção, né, para que a gente não veja a compra de votos, né, tem esse nome bonito aí, jurídico, né, que é a captação ilícita de sufrágio, que na verdade é a compra de voto. Então, Pix na véspera da eleição em troca de voto não pode, pelo menos é o que diz a lei, é o que diz a própria jurisprudência. Vamos ver como é que a nossa corte aqui local vai se posicionar diante disso. E tem que se posicionar de maneira muito firme. Nós estamos às portas aí das eleições municipais do ano que vem. Pouco mais de um ano nos separam do próximo pleito eleitoral. Então, a probabilidade de que a gente perceba esse tipo de conduta se repetindo, caso a punição seja branda, caso ali você não afaste concretamente o prefeito por conta desse tipo de ilícito, você de forma colateral acaba incentivando outras pessoas a fazerem isso. Pense bem, Agudos do Sul é um município que tem 7.500 eleitores aproximadamente. Então, se você tem ali 14, 40 ali, o processo traz vários elementos que tem a possibilidade de quantidades diferentes de transferências, você percebe que isso é o que foi comprovado, isso é o que está no processo. O tamanho da eventual compra de votos ou ali a disputa do voto a voto a partir do Pix pode ter sido muito maior. Então, é importante que se moralize para que justamente a justiça eleitoral, que muita gente considera lenta ou ineficiente, consiga transmitir um recado, principalmente de que as regras eleitorais valem para todo mundo. Vale aqui em Agudos do Sul, mas vale também Paraná fora, Brasil afora. Então, o caso tem que ser investigado, mas não dá para passar pano e muito menos a mão na cabeça de quem compra voto para ser eleito prefeito, Mark.